Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um Viriato Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de empreendedorismo. Estive fora do último podcast, mas foi muito bem ministrado pelo Dr. Orlando Júnior e o Alan Lopes, meu primo, o nosso gestor. Ele gosta de ser falado de gestor, de marketing, audiovisual, um sorriso encantador, branquinho, mas hoje estou com ele. O meu parceiro, novo parceiro, Dr. André, porque o Dr. Orlando não quer ficar comigo, tá? Estamos brigados, tá? Nosso bastidor aqui, bastidor nosso, estamos brigados, tá? Eu e ele, mas no próximo podcast estaremos juntos, se Deus quiser. Mas hoje estou com ele, Dr. André Lima, por favor, se apresente novamente para quem não te conhece. Opa! Bom dia! Bom dia. Agora olhe para aquela câmera ali, por favor. Bom dia. Uma fixação Obrigado, de olhar. Obrigado, doutor Orlando, por ter me prestado o seu lugar. Sabe que eu me empolgo com o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu gosto da política nova, eu gosto da nova geração. Eu gosto de ver o empreendedorismo em todas as áreas, principalmente na política, né? Eu sou o André, sou advogado, faço parte do grupo do Dr. João Viriato, J. Lopes Advogados, Correia Lopes, assessoria, seguro e vamos embora. Obrigado, João Lucas, pelo convite. De nada, mas como o doutor André me esqueceu algumas coisas, mas eu vou relembrar a todos. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal do Podverso, Yuri, por esse espaço maravilhoso. Você que está querendo fazer um podcast aqui na Barra da Tijuca, esse espaço do Podverso está imperdível aqui na Avenida das Américas, próximo, eu não vou falar o nome do shopping porque eles não nos dão nada, ok, mas é um nome centro em inglês, ou seja, você já sabe, próximo daquele shopping, centro em inglês, já sabe qual é, aqui na Barra da Tijuca, aqui perto. Fale com o Yuri, vem aqui fazer um podcast que vai ser muito bom. Me perdi, me alonguei um pouco, mas já sei que eu vou falar, pode deixar, não, vou apresentar, mas deixa antes de tudo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, nos siga no Instagram, em tudo, por favor. Mas antes, doutor André, por favor, apresente o nosso convidado. Opa! Nosso convidado, o jovem secretário João Pires. Vou ler aqui os destaques dele, que vem se destacado pela atuação firme e inovadora na defesa do direito do consumidor carioca. À frente da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Coordena fiscalizações, estratégia, promove campanhas educativas, isso para mim é fundamental, e atua na integração entre os órgãos municipais e estaduais, que a gente sabe como é que funciona o Estado. Nesta entrevista, o secretário fala de temas que mexem com o nosso bolso, mexe com a nossa saúde e mexe com a nossa confiança como cidadão no poder público. Com a gente, o nosso secretário João Pires. Muito obrigado, André, João, pelo convite, uma honra imensa estar aqui, parabéns pelo espaço. Muito confortável, muito bonito e que seja um bate-papo maravilhoso, principalmente para quem está nos assistindo. Antes de tudo, quero pedir para você, João Pires, o doutor André fez uma breve apresentação, até extensa, né? Convenhamos aqui, por favor, né? Convenhamos aqui. Mas, para você, quem não te conhece, quem é João Pires, como é que você começou na carreira política? A gente viu que você começou bem cedo, a gente vai entrar em alguns detalhes antes, mas quem não te conhece, se apresentar. Maravilha, sim. É sempre um exercício difícil se apresentar, né? Claro, porque falar de nós mesmos é sempre difícil, mas meu nome é João Pires, eu tenho 27 anos de idade, comecei sim muito jovem na política, com 20 anos de idade eu já estava no meio da política, em campanha eleitoral, até antes disso, mas oficialmente falando, com cargos públicos desde os meus 20 anos de idade, começo como estagiário, né, na Assembleia Legislativa, no gabinete de um deputado, e logo ali já sabia o que eu queria da minha vida, de certa forma, mas foi muito bom estar nesse ambiente para ter a certeza de que eu queria aquilo para minha vida. Mas também, principalmente, o tempo que eu estive ali na Assembleia Legislativa foi muito importante para ver o tipo de político que eu não queria ser, né? Então eu fico ali 1 ano e 4 meses na Assembleia Legislativa, foi 1 ano e 4 meses muito conturbado, que foi logo aquele início de governo do Wilson Witzel, pandemia, então muita coisa aconteceu, mas principalmente eu tive contatos com muitos políticos que eu pude ver ali. Esse cara para mim pode ser um exemplo, esse aqui é um mau exemplo, então foi muito importante para mim, que foi logo depois que aí eu disputo minha primeira eleição, depois fui para a segunda eleição, terceira eleição, mas eu sou nascido e criado em São Gonçalo, né?
Sou de uma família que eu valorizo muito. Minha mãe, minha avó foram as pessoas ali que me criaram. Logo depois eu acabo conhecendo o meu pai, que primeiro foi namorado da minha mãe, se torna meu pai ao longo da minha vida, mas eu, sem sombra de dúvidas nenhuma, a minha família que me forjou para a política. Não porque eles me apoiaram, pelo contrário, eles sempre odiaram a ideia de eu me tornar um político. Afinal de contas, acaba se tornando uma profissão de risco, ser político no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas o senso de justiça, a compaixão, a bondade, que eu sempre vivenciei dentro de casa ali, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, foram coisas que plantaram no meu coração essa semente de me tornar um homem público, um político. E principalmente, minha mãe e minha avó são minha mãe, minha avó e meu pai são para mim sinônimos de muita coragem. Cada um em sua área da vida. Minha mãe foi muito corajosa quando decidiu manter a gravidez dela com apenas 16 anos, sendo abandonada pelo companheiro dela na época. A minha avó foi uma mulher de muita coragem quando foi a pessoa que ajudou a criar vários dos irmãos ali quando teve o falecimento da sua mãe. E meu pai, não preciso nem falar, meu pai é policial militar há 25 anos no Rio de Janeiro, então coragem não faltou ao longo da vida dele, principalmente por ser um policial muito honesto, íntegro e combativo, né? Então eu vivenciei isso dentro de casa e com certeza foi o que me forjou para ser um cara honesto e corajoso dentro da política. Isso é uma apresentação, doutor. Agora foi uma apresentação. Agora foi uma apresentação. Por favor, tá bom? Agora. Quero pegar um gancho que você trouxe aqui. Você começou como estagiário na Alerj, foi 18 para 19 anos. Isso. Correto? Correto. Estou correto, estudado. E foi basicamente uma pandemia, início de governo Witzel, um impeachment logo depois. Como é que foi? Foi um caos? Foi uma boa primeira experiência política? A gente teve um desgoverno do Wilson Witzel ali na gestão da pandemia. Não só isso, tá? Antes já era um desgoverno, era um governo muito ruim, muito atabalhoado, não sabia o que fazer. Mas assim, foi muito desafiador do ponto de vista profissional. Eu estava numa posição que eu começo como estagiário, mas no final do ano de 2019 já sou promovido ali para analista de finanças públicas. E aí eu me especializo nessa área de finanças públicas e é justamente onde ocorre o epicentro dos escândalos da pandemia do governo Witzel, que são nas contratações, né? E ali eu me aprofundei muito e comecei a produzir vários dos relatórios que subsidiaram a imprensa e o parlamento para o processo de impeachment do Wilson Witzel. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que, junto do deputado Renan Ferreirinha, à época, nós fomos o primeiro mandato ali a produzir os relatórios técnicos que subsidiaram o posterior processo de impeachment. Infelizmente, como eu disse, é algo que custou a vida de milhares de pessoas, né? A pandemia foi muito mal gerida no Rio de Janeiro. A gente teve ali, ao longo do processo da pandemia, 8 hospitais de campanha sendo anunciados e nenhum sendo entregue, né? Quando a gente tinha centenas de leitos interditados por falta de insumos, equipamentos, material, recursos humanos, que poderiam ser reabertos com o investimento. Mas, infelizmente, políticos que se diziam combater a corrupção se utilizaram do momento de sofrimento de muita gente para poder fazer contratações completamente erradas e completamente suspeitas. Então ali, desde o primeiro dia que foram anunciadas as primeiras contratações, eu entrei nos portais, nos processos, levantei tudo, municiamos a imprensa. Então eu gosto de lembrar desse momento do ponto de vista profissional, porque foi um momento que eu era muito jovem. Sim. E a gente teve a coragem e também o conhecimento técnico de poder mexer nessa ferida e de expor para todo o estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil tudo que estava acontecendo aqui. Para quem não queria se envolver muito, já se envolveu de uma maneira bem efetiva, né? Um estagiário já fazendo esses relatórios. Eu sempre quis me envolver, né? Eu não era estagiário porque eu queria, né? Porque era o que tinha, né? E assim, é claro, eu era muito novo, obviamente a gente tem que começar de baixo, é natural. E aí a gente vai mostrando um pouco da nossa capacidade ao longo do nosso trabalho e a gente vai ganhando oportunidades. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive muita sorte de ter tido oportunidades, né? Que não é algo comum na política. E aí eu gosto de fazer sempre esse reconhecimento, esse mérito. Geralmente os políticos montam seus gabinetes, suas assessorias, no apadrinhamento, sem o conhecimento técnico das pessoas que ali trabalham. E não foi o caso. O deputado Renan Ferreirinha, na época, fez um processo seletivo para a montagem do seu gabinete. Eu passei por esse processo seletivo, foi aí que eu me torno estagiário do gabinete dele. Em posterior,
ocupa a vaga de analista de finanças públicas. Então, assim, a política ela é muito importante. Os acordos, as costuras, as alianças, faz parte do jogo democrático. Afinal de contas, cada político, cada sigla partidária, ela representa uma parcela da população. Sim. Então a gente não tem que achar que a gente vai fazer política sempre sozinho, só com a nossa galera, só com quem concorda com a gente. A gente tem que saber abrir. Mas a gente nunca pode perder, do ponto de vista técnico, essa coerência. Porque a população acaba sofrendo com isso. Quando a gente não bota pessoas técnicas para ocupar esses lugares, é muito ruim. Mas também a gente não pode achar que só o técnico vai resolver. Sim. Porque o técnico, muitas das vezes, ele não tem a sensibilidade política necessária para que a coisa saia da ideia e vá, de fato, para a vida da população. Tem técnicos maravilhosos que eu vi trabalhar no setor público, mas que eles não tinham essa sensibilidade de transformar uma ideia numa política pública de fato. Então, por isso que eu gosto sempre de falar que, apesar de eu sempre ter entrado do ponto de vista técnico na política, eu nunca neguei a política. Isso foi muito importante para que eu pudesse conseguir avançando e entregando, que é o mais importante. E você acha que isso te preparou para um político melhor? Ah, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Cara, tudo que acontece na nossa vida, na vida de um político, é importante para o nosso desenvolvimento. Desde uma ida na feira, que você vê alguma coisa acontecendo, até experiências profissionais. Tudo te agrega, porque o político é um ser que você acaba lidando com absolutamente tudo. Mesmo que você não seja especialista em tudo, que ninguém vai ser, mas você tem que estar minimamente conectado com as coisas, porque você vai tendo contato com ela no seu dia a dia. Então, tudo que eu tenho na minha vida, experiência profissional, pessoal, de alguma forma eu levo para a política para poder ser cada vez um político melhor. Eu acho que sinônimo do carioca é perseverança. O povo carioca, perseverança. E você chegou muito novo na Alerj. E a gente sabe que quando chega lá, tem os cascudos e você se sentiu intimado, em algum momento, caramba, pressão daqueles cascudos que estavam lá, e vocês chegando lá, tendo que lidar com a pandemia, tendo que lidar com uma cassação de um governador. Se sentiu intimado em algum momento? Cara, assim, sendo muito sincero, por terceiros nunca. É mais uma intimidação de dentro para fora. Você vê, cara, eu tô muito novo. Olha essa turma que tá aqui, tem gente que tá aqui há 10 mandatos, 8 mandatos, 7 mandatos. Cara, será que eles estão certos e eu tô errado? Será que essa turma cascuda tá certa? Porque a gente acaba se questionando, aquela coisa do impostor, né? Eu, moleque de São Gonçalo, lá do Coelho, tô aqui. Como eles gostam de dizer, você acabou de sair das fraldas. Você acaba se questionando se você tá certo. Mas aí entra, assim, a questão de você também olhar pra dentro e falar, não, eu tô certo. Não, isso tá errado. Não é normal ter uma contratação de 800 milhões para um monte de hospital fantasma, com um monte de gente morrendo e um monte de leito fechado. E aí tem o apoio, claro, do deputado, na época que eu trabalhava para ele, que era um cara firme também. Não, a gente tá certo. Esse relatório tá dizendo isso. Vamos seguir politicamente nessa linha. Então, apesar do clima, do ambiente, tentar te empurrar para uma coisa, tu deixa disso, não mexe com isso não. Sim. As coisas sempre foram assim aqui, você vai arrumar problema pra sua vida. Em algum momento a gente se questiona, será que vale a pena essa perturbação, essa dor de cabeça, arrumar briga com essa turma? Mas aí é aquela coisa, né, cara? A gente olha pra dentro e fala, não, cara, a gente não entrou na política pra deixar pra lá, pra ver o povo se ferrar e deixar pra lá. Então, sim, claro, se falar que não bate essa dúvida, já bateu. Porque com 19, 20 anos, fazer o que a gente estava fazendo ali, o Ferreirinha tinha 24 para 25, a gente se questiona, obviamente, mas aí entra o espírito público, a vontade de fazer diferença, entra tudo em jogo e a gente toca o barco. E engraçado porque você falou antes, na sua apresentação, que você falou da sua família, né? Que não gostava muito, né? Que você já começou mexendo no vespeiro. Cara, desde o primeiro dia da política, desde o primeiro vídeo que eu gravei, a minha mãe tenta me convencer, meu pai tenta me convencer, ou de sair da política, ou então, meu filho, não precisa ser assim na política, não. Pra que você arruma tanta confusão? Eu falei, mãe, eu queria não arrumar confusão, eu queria que esse troço não acontecesse, eu queria que a pessoa chegasse no posto de gasolina e não fosse roubada, que no meio de uma pandemia não tivesse um monte de gente roubando, mas
A gente sempre reclamou que esse troço acontece. Sim. E aí, quando eu tô lá pra fazer, eu vou fingir que não tá acontecendo? Então eu tenho que ser coerente. Eu não ficava aqui em casa falando pra senhora que esses vagabundos não prestavam, que era um bando de ladrão. E agora que eu posso, pelo menos, tentar mudar essa realidade, eu não vou fazer? Não. E assim, quando você é jovem, você se questiona ainda mais, né? Porque é aquela coisa, a mãe falando, né? Pô, minha mãe tá falando que eu sou doido e tal, não sei o quê. Você vai se questionando. Mas eu nunca perdi isso dentro de mim, cara. Nunca perdi. E muita gente falava assim, ih, você vai entrar na política, a mosca azul vai te picar, você vai se transformar. Graças a Deus, eu tô desde 2018, já tô indo para 7 anos na política e nada mudou. Eu sinto o mesmo tesão em combater as injustiças, em denunciar as falcatruas que eu tinha há 7 anos atrás. Pô, legal. Você consegue ver, você começou na LERJ, que é um estadual, parte estadual, foi para vereador logo depois. Sentiu um pouco essa diferença? Você sente hoje que a LERJ você consegue ter um repertório, uma mudança maior do que na parte do municipal? Cara, assim, acho que depende muito de trabalho para trabalho. Vou dar um exemplo. Esse trabalho que a gente está fazendo agora nos postos de gasolina. Se a gente tivesse no âmbito estadual, seria um trabalho muito mais efetivo. Por quê? A rede de máfia de posto de combustível, o cara não tem posto só na cidade do Rio. Ele vai ter um posto na Baixada, ele vai ter um posto em São Gonçalo, um posto em Niterói, Itaboraí, região serrana, uma rede. O cara geralmente é dono de muitos postos de gasolina. Então, às vezes, a gente vai pegar e vai dar um baque no cara aqui, mas ele só vai mudar de lugar, né? Mas tem coisas que não. Por exemplo, tem coisas que o poder municipal é muito mais efetivo. Aquela coisa ali de você construir uma escola municipal, de você construir uma clínica da família, de você cuidar de uma rua, cuidar de um bairro, o município ele tem muito mais efetividade em fazer esse tipo de coisa. Sim. Então tem coisas que me deixam muito feliz de trabalhar no poder público, que tem muito a ver com a coisa municipalista, sabe? Sim. Teve um caso de um incêndio numa escola, não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento disso, na Maré, bem na Vila Pinheiro, ali na entrada da Pinheiro, em frente à Clínica da Família, tinha uma escola que funcionava num container, porque na época ela estava com a estrutura ruim, aí transferiram as crianças para um container e prometeram na época construir uma escola nova para elas. Essa escola, logo assim que a gente chegou na prefeitura ali, iniciozinho de 2021, ainda era meio que volta às aulas da pandemia ainda, teve um princípio de incêndio, o container pegou fogo, mas os professores rapidamente conseguiram tirar todas as crianças dali, ninguém se feriu, graças a Deus, mas eu fui escalado pelo secretário Renan Ferreirinha na época, pelo prefeito Eduardo Paz, para fazer interlocução com aquela comunidade escolar ali. E assim, cara, muito gratificante porque a gente viu de uma tragédia, hoje a gente tem uma escola maravilhosa, um espaço de desenvolvimento infantil, um EDI maravilhoso, que é melhor que 95% das creches particulares que você tem pela cidade, né? Se você fosse pagar por uma estrutura daquela ali, a mensalidade não seria menos de que R$2.000 em qualquer creche particular. Dentro da Maré, o negócio que a gente viu crescer, desde o primeiro tijolo até hoje que está funcionando, uma equipe maravilhosa que trabalha lá, comandada pela diretora Gilda, e assim, a gente viu tudo isso acontecer. As crianças agora vão lá, estudam lá sem pagar nada, as crianças da Maré, enfim, então varia, cara. Tem coisa que dentro do governo estadual você consegue trabalhar melhor, dentro do governo municipal você consegue trabalhar melhor, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje o principal problema do Rio de Janeiro é o governo do estado que tem que liderar, que é a questão da segurança pública. O que a gente vive hoje é simplesmente o melhor lugar do mundo, tendo uma das piores imagens possíveis por conta da criminalidade. Eu gosto de dizer, cara, não tem lugar no planeta, não sou um cara muito viajado, mas sou muito curioso, não tem lugar nenhum no planeta que combina tudo que o Rio de Janeiro combina. Se a gente conseguir se livrar da criminalidade como ela é hoje, e assim, não quer dizer que a gente não vai ter crime, porque em Paris tem crime, Sim. em Roma tem crime, em Nova York tem crime, mas o que tem hoje no Rio de Janeiro é algo que já extrapolou todo o limite do absurdo já há alguns anos. Tanto de bandido dominando o território, subjugando a população, barricada, fuzil, essa coisa de guerra urbana é inacreditável. Não dá para um lugar, a gente não pode normalizar que a gente vive num lugar como esse. E num lugar maravilhoso como o nosso, né? Que tem tudo para ser o lugar mais desejado do mundo e que infelizmente não é por conta disso. E a sensação é que não é... O governo do estado não trata isso como prioridade.
E essa é a sensação que a população tem. Talvez os políticos, etc., por dentro, entendam da maneira diferente. A gente viu recentemente a gente trabalha, tem uma história lá no centro, né? Agora lá no centro tem muito segurança presente, né? Que é lá do centro, etc. Inclusive, agora recentemente a gente tem uma parceira estratégica, que é a DERJ, que fica ali dentro do mercado de São Sebastião. Agora também tem uma segurança presente no mercado de São Sebastião, que é uma área hoje abandonada, ali perto da Penha, né? Mas a nossa sensação é que isso não basta, né? É uma coisa que não sustenta. Hoje, o maior problema do Estado é segurança pública. E a gente só vai resolver a questão da segurança pública do Rio de Janeiro quando a política parar de se meter na polícia. Uhum. E quando a gente conseguir também moralizar a polícia. Eu posso falar isso porque eu sou filho de policial militar. Meu pai é policial militar há 25 anos e dentro de casa eu sinto isso na pele. Hoje, a gente tem deputado indicando comandante de batalhão e todo mundo sabendo por que é tão interessante para um deputado indicar um comandante de batalhão. Por que ele ganha com isso? Por que a gente tem tanto escândalo, por exemplo, de comandante de batalhão recebendo dinheiro do crime organizado, da milícia, do tráfico? E aí isso não é só para a polícia militar, não. Serve para a polícia civil também. Por que tem delegado recebendo dinheiro de bicheiro, seja lá o que for, miliciano, um monte de coisa? A gente precisa combater o mal pela raiz. A gente tem que acabar com a corrupção que está institucionalizada, principalmente no alto escalão. Porque a gente tem vários tipos de corrupção dentro da polícia. Desde o policial que extorque um cidadão ali numa blitz, alguma coisa que acontece, tudo mais. Mas a gente tem uma que é muito grave, que é do ponto de vista de complacência com o crime organizado. Você tem ali comandantes, pessoas do alto escalão ganhando arrego por anos e anos e anos. E aí o que acontece? Aqueles marginais, em determinada localidade, vão ganhando trégua, paz, por anos. E eles vão, com isso, vendendo mais droga, extorquindo os comerciantes, extorquindo as famílias daquela localidade, fazendo dinheiro com esse dinheiro. Territorial. Barricada uma rua, barricada outra rua, barricada outra rua e vai seguindo. Com esse dinheiro eles fazem o quê? Compram armas cada vez mais pesados. E aí eles vão botando barricada. E aí agora o Estado tem dificuldade de entrar em certos territórios. Mas eu tenho a plena convicção, conhecendo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, se a polícia quiser entrar em qualquer lugar do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro é hoje a polícia mais preparada do mundo para a guerra urbana. Isso não quer dizer que a polícia do Rio de Janeiro não tenha problemas, mas não tem polícia no mundo acostumada a viver o cotidiano de guerra que a Polícia Militar do Rio de Janeiro vive. Se a polícia quiser e ter um comando bem feito e efetivo disso, ela consegue. Mas qual é o problema? Hoje você vai lá, faz uma operação, o policial fica lá trocando tiro com bandido, correndo risco de vida, sem saber se vai voltar para casa, e aí uma semana depois tem uma trégua, tem uma paz, que as pessoas têm dificuldade de explicar o porquê que tem aquela paz, e aí tá lá de novo o traficante comercializando. É um absurdo, gente. Tem hoje favela que tem um PP, até hoje tem algumas bases de um PP ainda, que a polícia fica aqui e o traficante fica aqui. Que aí eles têm um acordo de paz. Claro, que bom que o policial não tá tomando tiro daquele vagabundo. Mas, do ponto de vista de Estado democrático de direito, de monopólio da força, é inaceitável esse tipo de coisa de acontecer até hoje. Do vagabundo ir lá ameaçar, aconteceu essa semana, uma unidade de saúde não pode funcionar, porque ele não quer que funcione. Uma UPA dentro da favela. Sem querer interromper, já interrompendo, acho que esse é o maior problema do Estado. Porque acontece o seguinte, a polícia faz sua parte. Ela vai lá, acontece o que acontece na favela, troca tiro e tal. Mas quando ela sai, porque tem outras áreas, o Estado não entra. Problema de organização urbana. Eu discordo disso. Isso é meio polêmico, porque tem um senso comum na sociedade de que é o abandono que gera criminalidade, né? A ausência do Estado. Você sabe quantas escolas hoje tem dentro do Complexo da Maré? Tem mais de 40 escolas. Sabe quantas clínicas da família tem dentro do Complexo da Maré? Eu acho que tem pelo menos mais de 10 clínicas da família dentro do Complexo da Maré. A Maré é quase toda asfaltada, urbanizada.
não é só a ausência do Estado do ponto de vista de política pública. A gente tem, claro, uma situação de miséria, de desigualdade do nosso país, mas existe também uma questão de que a criminalidade, ela gera dinheiro, ela enriquece muita gente, e a criminalidade, ela acaba sendo uma fuga para algumas pessoas em extrema vulnerabilidade que são covardemente aliciadas por vagabundos e bandidos. Então a gente tem que combater, de fato, não pode valer a pena ser bandido e vagabundo. Então se o cara vai lá ocupar um território, vai botar uma barricada, vai botar uma boca de fumo, vai portar um fuzil, isso não pode valer a pena. Porque, gente, a gente tem que lembrar uma coisa, quem mais sofre com essa história toda é o povo pobre e trabalhador. Não tem barricada na porta do rico que vive na Barra da Tijuca e na Zona Sul. O rico que minimamente acende ali na vida, hoje em dia ele vai lá e vai financiar um carro blindado, vai andar num lugar que tem menos assalto, não tem um baile funk que fecha a rua dele, que fica lá o tempo todo na cabeça dele, ele não consegue trabalhar. Não sou contra baile não, mas ninguém em sã consciência acha normal você não conseguir dormir um final de semana inteiro com uma criança, com um idoso dentro de casa, porque o bandido pode escolher onde ele vai fazer o que ele quiser. Se você for reclamar de qualquer coisa, você não pode reclamar que o cara tá te extorquindo, porque você morre na mão do miliciano, na mão do vagabundo. Quando eu falei da ocupação do Estado, eu quis dizer, de repente, a ideia da polícia pacificadora, ela é muito interessante. É ficar. E de repente vir um município, entrar com a guarda municipal logo em seguida. Porque o que parece é que quando acaba uma operação policial, eles pegam e retornam o território. A gente cansa de ver lugares que se coloca a barricada, a polícia vai lá com todo o trabalho que tem que ser feito, se recua, se prende traficante e tal. Quando se passa 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, a barricada retorna. Não, aí a polícia muita coisa, no mesmo dia. Aí a polícia tem o desgaste da polícia ter que refazer o trabalho que já foi feito. Mas é porque a gente não pode enxergar a polícia como um organismo isolado do mundo. Tem que existir uma política de segurança pública onde o vagabundo, o bandido, que subjuga a população, que anda de fuzil para lá e para cá, ameaçando os outros, extorquindo os outros, atirando em policial, roubando carro na rua, onde essas pessoas não têm guarita. Hoje o cara rouba um carro, ele foge para dentro da favela, uma viatura não consegue entrar, porque à medida que a viatura cruzar a esquina da favela, vai tomar tiro pra caramba, vai dar de frente com a barricada, ele tem um domínio daquele território. O território ele tem que ser dominado pelo Estado. Por que a UPP faliu? Mais uma vez, a política entrou dentro da polícia e aí era político que dizia onde tinha que ter o PP para ele ter retorno eleitoral. A UPP tinha lá um programa, dominava, fazia, tinha toda uma estratégia. E aí você pega o político, não, agora eu quero que tenha um PP lá no meu lugar lá porque é importante para mim, sendo que tinham outras prioridades. E aí você também via dentro da UPP já, cara, tá dando muito problema aqui para minha comunidade, a UPP, parará, pão duro, não sei o quê. Aí o negócio já diminuir a tensão. Não dá, gente. É o seguinte, lugar de vagabundo é na cadeia. Tem que pegar esses vagabundos, prender, fazer como foi o início da UPP. Não dá para você começar um projeto como esse, exitoso, né, de domínio territorial, né, e você jogar na mão da política de novo para fazer política, para disputar a eleição, que o negócio se destrói. Eu sou de um lugar que foi destruído por conta da politicagem da UPP. São Gonçalo foi destruído por conta da UPP. Por quê? Todo mundo sabia que o bunker do Comando Vermelho, depois que você tem aquele baque no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, foi o Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, por conta da geografia do lugar, uma entrada, uma saída, um mangue, tal, não sei o quê. Só que São Gonçalo não estampa capa de jornal. São Gonçalo não é manchete, igual é a capital. E aí, infelizmente, ficou lá a vagabundagem no Salgueiro se fortalecendo. Agora você vai lá entrar no Salgueiro, é um sofrimento pra polícia, cara. E aí quantas vidas policiais a gente perde todos os dias nessa coisa de enxugar gelo, por quê? Porque você vai lá, faz a operação, domina o território, aí vai lá as polícias especializadas, vai o BOP, vai a Recon, vai o batalhão de choque, faz essa operação. Esses batalhões não são batalhões de policiamento, são batalhões especializados ali. O batalhão de policiamento geralmente é o batalhão da área. E aí você vai ver
Quantos escândalos de corrupção envolvendo o alto escalão da polícia com o batalhão de área? Onde o comandante do batalhão tal, do 22, do 7º, do 12º, seja lá qual for o batalhão, foi pegando dinheiro de vagabundo. Em telefonema com vagabundo. Dizendo, não, fica tranquilo que a gente vai te dar guarita aí. Então não dá. Enquanto a gente não acabar com a corrupção institucionalizada no alto escalão, e aí eu não estou dizendo que isso é um problema do policial em si, generalizadamente, é um problema da estrutura política do estado do Rio de Janeiro, onde os comandantes de batalhão indicados não são aqueles comandantes que são os mais sérios, os melhores estrategistas de dominar território, os melhores em desempenho de segurança pública, são simplesmente os apadrinhados pelos deputados. Que aí eles vão lá e são autorizados, fazem esse acordo com o batalhão da área para não sufocar a favela tal, para o cara ser o único a poder fazer campanha dentro da favela tal também. Olha a gama de coisas erradas que estão nisso tudo e quem está sofrendo na mão desses vagabundos o tempo todo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você está falando de apadrinhamento de político e comunidade. Mas dentro do que você está falando, pelo que eu... Duas coisas para mim são muito importantes, né? 2 pontos. A gente está passando agora pela reforma tributária, que vai começar a vigorar agora em 2007, passa pela reforma administrativa, principalmente dos estatutos dos funcionários, né? Nós precisamos que o Estado puna um mau servidor seriamente e com brevidade. Tem que ser rápido, para servir de exemplo. E o segundo ponto que você fala é de valorizar o bom profissional dentro da Polícia Militar. Porque às vezes você tem a pessoa, você tem o profissional preparado, gabaritado, com um curso em Israel, que a gente conhece, dando aula de como ser um bom policial, mas você não consegue ver a promoção desse policial, porque vem o apadrinhamento político. Do ponto de vista, assim, até da promoção do policial, a carreira do policial ela é muito bem segmentada ali para quando ele vai ser promovido e tudo mais. Mas hoje o principal, cara, é essa coisa da política se meter dentro dessa coisa. Hoje, se um policial, um praça, um soldado, for pego roubando alguém, se ele tiver um padrinho político, ele não é punido. Agora, se você pega um praça, um soldado, não roubando ninguém, mas ele não aceitando entrar em determinados esquemas, ele é perseguido dentro da polícia, ele é jogado para muito longe da casa dele, ou num lugar muito ruim de trabalhar, ou então corre risco de vida, porque esse cara não quis entrar no nosso esquema. Vamos ter que dar um jeito nele, porque agora ele tá sabendo o que tá acontecendo aqui, vamos ter que dar um jeito nele. Hoje, o policial não tem incentivos a trabalhar certo. Ele tem todo um sistema jogando ele para ele ou trabalhar ou virar errado, corrupto ou ficar de escanteio. Ou ficar de escanteio. Então, como que a gente vira o jogo? Os incentivos serem a você trabalhar certo. Isso é a política que tem que dar essa solução. E aí a gente tem que começar a falar disso, botar o dedo nessa ferida para a sociedade começar a cobrar dos políticos isso. Os políticos têm que passar vergonha agora. Já passam, né? Mas tem que ser mais vergonhoso do que já é hoje o político querer ficar decidindo quem é comandante de batalhão. O comandante de batalhão corrupto tem que sofrer mesmo a punição, porque ele tem que lembrar, o policial, quando ele é corrupto, ele tá sendo pior que o bandido, porque ele é um agente do Estado, onde as pessoas depositam a confiança na sua segurança, na sua vida nele, e ele tá lá se aliando com o vagabundo, com o aparato do Estado. É com dinheiro público. O salário dele é pago com dinheiro público, a viatura dele é paga com dinheiro público, o sistema de inteligência da polícia é pago com dinheiro público. Ele tá pegando esse dinheiro todo para tomar um dinheiro do vagabundo e deixar todo mundo correndo risco. E não só a população. Os policiais honestos são os que mais sofrem. Porque ele vai lá, mete o cara numa operação que ele já vazou pro vagabundo, o vagabundo fica lá tirando dentro, pega uma seteira, um muro de concreto, lá no beco, longe pra caramba, ele sabe que a viatura vai entrar ali, ele fica lá com infinitos pentes no fuzil dele, e aí o policial vai lá, toma um tiro na cabeça, morre, é só mais um número, mas a família do policial, ninguém quer saber, meu irmão. E entre os dois, um monte de moradores. Exatamente. E quem não sofre... Aí o comandante corrupto tá lá na lancha em Angra, tem motorista particular, carro blindado, um monte de luxo. Então, se a gente não tiver uma reviravolta institucional e acabar com isso, não tem solução mesmo. Mas só para finalizar esse assunto,
a minha sensação como eleitor, como população, né? Eu digo por mim, né? Que os últimos governadores foram eleitos sempre com essa pauta moralizadora de segurança pública, sempre. Falando que não resolver, que tinha um trabalho, até com pautas meio mais rígidas, certo? E a sensação é que só piora, cada vez eu mais. nunca ouvi nenhum candidato a governador falando o que eu tô falando aqui. Eles sempre falam que vai dar tiro na cabecinha, Exato. vai matar isso que eu todo queria mundo. falar. Exato. Eles falam isso porque Mas a não tem população tá projeto. revoltada com a Isso, bandidagem. exato. Mas a gente precisa entender por que há 30 anos atrás não tinha esse domínio territorial todo. Por que não tinha? Porque a vagabundagem ela começa a se construir ali nos presídios. Comando Vermelho surge, PCC surge, ADA surge, TCP surge dessas dissidências dentro dos presídios e eles começam a desenvolver essa ideia de domínio territorial, que não existia. A vagabundagem se existia de outras formas. Era o malandro ladrão, que pegava, roubava ali e tal, não sei o quê. Quando a vagabundagem começa a se concentrar nos conglomerados urbanos e a gente começa a ver essa expansão do domínio territorial, o que a gente era para ter feito de imediato? É um absurdo alguém que não é o Estado ter o domínio de uma parcela do território e subjugar a população a certo tipo de coisas. Mas aí você vê, milicianos conhecidos ganharam a eleição. Milicianos conhecidos. À medida que isso ficou muito escancarado, eles começaram a apoiar candidaturas. Mas já chegou um momento no estado do Rio de Janeiro que milicianos declarados praticamente, né, ganharam a eleição. Hoje a gente vai esquecer, família Jerominho. Todos ganharam a eleição. A filha foi vereadora, o pai foi deputado. Então, quando eles entram ali e eles votam numa matéria do governador, são da base de apoio de um governador, alguma coisa tá estranha, meu irmão. Como que o cara que tem que me combater é o meu aliado? Então, sempre se coloca a coisa no o vagabundo, vai dar tiro na cabeça do vagabundo, não sei o quê. Irmão, isso é um discurso fácil, que vende, que dá voto, tudo mais, mas que não resolve. O que resolve é você mudar a dinâmica de combate à vagabundagem da maneira correta. É não usar o policial como espantalho, que o policial ele é ou o herói ou o vilão. Mas a gente esquece que o policial, na prática, ele é um funcionário da política de segurança pública do Estado. Ele recebe ordens. O policial, quando ele entra numa favela bem treinado para combater a criminalidade, tem que ter uma intencionalidade. Hoje, muitas vezes, não estou falando que 100%, o policial é colocado dentro de uma operação dentro de uma favela para valorizar o arrego que o comandante recebe. Por quê? Se você não melhorar meu arrego, olha o que eu faço aí com você. Aí ele vai lá, manda um monte de policial. Aí o policial vai lá, operação maravilhosa, prende fuzil, mata vagabundo, prende vagabundo, não sei o quê. Aí o policial, quando retorna, o outro lá do comando lá, chega, não, meu chefe, vamos melhorar aqui para você não dar mais perturbação pra gente. Aí foi isso. Anos e anos isso acontecendo. Aí hoje você vê, tava lá o Matuê lá da Cidade de Deus lá, tem um vídeo dele trocando tiro com a M249. O projétil daquela arma é desse tamanho aqui, pra dentro do polícia. O policial da Core entrou na Cidade de Deus numa operação com a DECOM para deflagrar uma fábrica de gelo clandestina, tomou um tiro na cabeça, meu irmão. Isso aqui é uma de história de várias que acontece todo dia. Então, os policiais hoje, eles são jogados ali, e aí essa história de que tem que ser duro, tal, com vagabundo, isso é o mínimo, meu irmão. Isso é o mínimo. Vamos pegar o vagabundo mesmo, vamos pra dentro dele, isso é o mínimo. É óbvio, é claro, se ele é vagabundo, o Estado tem que fazer o que com ele? Tem que ser duro mesmo. Mas agora vamos falar, como que a gente vai conseguir ser duro com o vagabundo? É não pegando arrego do vagabundo, é não sendo cúmplice do vagabundo, é não fazendo trégua com o vagabundo. Uma hora é trégua com o Comando Vermelho, outra hora é trégua com o TCP, outra hora é trégua com a milícia. Tem que ter trégua com ninguém, porque é tudo farinha do mesmo saco. Tudo extorque morador, rouba carro na rua, esconde dentro da favela, subjuga o morador, entra na casa do trabalhador dentro da favela que tem uma filha bonitinha, estupra a filha do cara. Não tem que ter o mínimo de tolerância com a vagabundagem. O mínimo. Não tem que ter um pentelho de tolerância. E muito menos as forças do Estado. A gente tem que começar por dentro. Pegar a corregedoria e punição exemplar em todos os policiais corruptos vagabundos, principalmente do alto escalão. Porque punir praça, sargento, soldado, é mole.
corruptos, eles fazem aos montes. Ainda perseguem os corretos. E os corruptos têm guarita. Então, quando fizer isso, aí eu vou acreditar que eles vão mudar. Porque enquanto todos que entraram com essa história aí, continua a mesma estrutura de poder. Deputado tomando conta da polícia, se beneficiando disso. E, meu irmão, eu tenho certeza, se um dia eu sentar numa cadeira lá naquele negócio, o primeiro discurso que eu vou fazer, deputado não tem que indicar comandante de batalhão. O eleito para isso é o governador do estado do Rio de Janeiro. E a ele vamos cobrar uma solução. Porque mais 4 anos disso aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não vai aguentar. Não vai aguentar. Mudando? Claro. Mudando. Vamos voltar um pouquinho, que a segurança pública, ela mexe com os brios, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a proteção da defesa do consumidor na secretaria, o cargo que você está ocupando, e eu vi nas suas redes sociais algo que me agrada muito. Porque para o consumidor eu me sinto muito desprotegido. Muito desprotegido. Né? O combate aos postos de gasolina. A gasolina fraudulenta, você bota 20 litros, tá pagando 25, gasolina batizada. Como é que surgiu isso? Você chegando na secretaria, como é que começou isso? De onde veio isso? Essa vontade do combate, porque afeta diretamente o cidadão. Como é que surgiu esse ímpeto? Cara, assim, surgiu que, assim, como qualquer cidadão também, eu, apesar de ser secretário, eu sou um cidadão. Eu paro meu carro no posto de gasolina, eu abasteço. A minha vida inteira eu fiz isso. E eu sempre fiquei revoltado vendo as coisas que acontecem. Já parei em posto e saí com o meu carro engasgando, que fui parar no mecânico, que gastei dinheiro, fiquei com esse prejuízo. Aí você volta no posto com a nota fiscal, cara. Meu irmão, dá teu jeito, vai procurar teus direitos aí, você que se foda. Então, quando eu entro na secretaria, eu falei, é agora. É agora que os caras vão ver. Porque eu sou um representante, de alguma forma, de uma parcela da população, né? Que votou no prefeito Eduardo Paes, que me indicou para ser secretário, e para isso a gente tem que trabalhar por eles. Então, eu falei, cara, é agora que a população vai se vingar dessa turma vagabunda. E é importante dizer o seguinte, existem donos de postos honestos. E eles também são vítimas dessa turma. Por quê? Hoje, como funciona o mercado de combustível? Você tem uma galera envolvida com crime organizado, lavagem de dinheiro do crime organizado, um monte de coisa. Essa galera entra no mercado, compra postos de gasolina que já existem, baixam muito o preço, e baixam o preço fraudando, ou fraudando a bomba, ou fraudando o combustível. Porque é claro que o cara vai conseguir vender 20 centavos mais barato que o cara da frente, porque a gasolina dele é batizada, porque a bomba dele conta mais do que entra no carro, aí ele vai e quebra o cara da frente. Porque o cara vai perdendo cliente, a margem da gasolina é baixinha, então o cara, quando perde cliente, ele já começa a operar no prejuízo, 2, 3, 4, 5 meses, quebrou. Quem compra o posto da frente? O ladrão. E aí isso está crescendo no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro. E aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um freio nesse negócio. Além do fato do consumidor estar sendo roubado todos os dias, tem uma questão que em pouco tempo, o crime organizado vai tomar conta de todos os postos de gasolina na cidade. E a quem a gente vai recorrer? Nada, a gente tem que salvar esse mercado. Como que a gente tenta salvar esse mercado, contribui para isso? Não sou salvador da pátria, sozinho não vou fazer isso. Vamos pegar os postos que estão roubando, que é a forma que a gente consegue baixar o preço. E aí a gente começou a sair na rua, montamos uma estratégia de fiscalização para ser assertivo também, porque eles são muito rebuscados nas fraudes. Eles têm espelho dentro de tanque para, na hora de tirar a gasolina, parecer a gasolina boa, mas já que entra no carro é uma gasolina adulterada. Espelho? Cara, uma espécie de tanque. Espelho. Não é um espelho de fato, é um negócio que a gente chama de espelho, mas que é uma coisa que eles acionam um botão e a gasolina que sai no bico é uma. Entendi. E aí quando eles desacionam aquilo, a gasolina que sai é outra. Caraca. Tem um mecanismo deles... Então tem que vigiar se o frentista não está com controle remoto. Então geralmente não é o frentista. Geralmente é alguém num cargo superior no posto. Hoje em dia, a gente já tem conhecimento de máquinas que a olho nu você não consegue perceber a fraude. Porque eles estão instalando um software dentro do chip. Ou seja, você pega 2 máquinas, uma boa e uma ruim, elas não têm diferença visual nenhuma, nem na placa, nem nada. Só quando você pega aquele chip e faz a decupação daquilo, olha o que tem dentro dele, você vê que tem um software ali dentro que não tem no outro. Que tudo isso é acionado por um aplicativo.
Então, você vê o quão refinado é o negócio. Até mesmo órgãos de fiscalização como Inmetro e PEN tem dificuldade de achar, porque eles estão sempre... A vagabundagem é sinistra, eles estão tentando sempre estar um passo à frente da fiscalização. E aí a gente falou, cara, como que a gente é assertivo? Se passando por consumidor. Porque eles vão tentar roubar a gente. Eu vi. Eles vão tentar roubar a gente. Aí tentaram me roubar uma vez, eu peguei. Tentaram me roubar outra, eu peguei. E agora, anunciar aqui em primeira mão para vocês, a gente vai começar... Claro, eles não vão saber qual é o carro. Estamos adaptando um carro que vai ter 5 tanques na mala e vai andar pela cidade. Vai parar num posto, vai abastecer, pegou nota, horário, vai fazer o check-in de que estava no posto, check-in, papapá, posto tal, abastecimento tal, aquela hora. Depois que fizer os 5 abastecimentos, vai parar numa base nossa, vai fazer todos os testes laboratoriais em cada um dos tanques e os testes volumétricos também. Vai abastecer lá 50 litros, aquele tanque tem que ter 50 litros. Se tiver 45, a gente sabe que roubou 5 litros. A gasolina, quanto de etanol tem na gasolina? É etanol ou é metanol? Porque o escândalo do metanol nas bebidas é novo, mas o metanol é muito utilizado para abastecer carros com metanol ao invés de etanol. Só que a eficiência energética do metanol não é igual ao do etanol. Então eles roubam nisso também. A gente vai ter esse carrinho rodando, está terminando de fazer a adaptação dele, vai rodar em toda a cidade, todo posto de gasolina. Então a gente vai pegar um monte de posto assim, porque tem posto que hoje a gente chega que é tão rápido que não tem como pegar. Mas eu como cidadão, eu vou sair daqui agora, vou precisar abastecer meu carro, vou pra cidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer? ir num posto... Porque o que eu cresci foi posto de bandeira. O povo vai no posto de bandeira. Muito bom você falar isso. 2 coisas, né? Como eu me protejo e quando eu sentir a desconfiança, como é que eu faço para acionar você? Claro. Muito bom. Isso que vocês falaram, esse valor da bandeira é muito importante. O que muita gente fala? Cara, vamos em posto com bandeira, porque o posto com bandeira é mais confiável. Assim, em regra, a chance do posto com bandeira ser melhor do que o posto sem bandeira, obviamente é maior, porque as bandeiras mais famosas têm todo um compliance. Mas é importante que as pessoas entendam a dinâmica do mercado. A bandeira, ela é a distribuidora ali. O dono do posto, ele não é da bandeira. O posto não é da Shell. É alguém que compra o direito de usar a marca da Shell e para isso tem ali um contrato de exclusividade no abastecimento. Então, em tese, o posto só pode ter gasolina da Shell. O posto BR só pode ter gasolina da BR, distribuidora, que hoje é a Vibra. Então, mas o dono do posto, ele pode muito bem, sem a anuência, e geralmente é sem anuência, geralmente não. As bandeiras são prejudicadas por isso também, então não estão envolvidas nisso. Vão lá, ele vai e mete um chip na bomba, compra uma gasolina de um distribuidor clandestino que de madrugada para lá um caminhão-tanque sem a logo do posto e começa a abastecer, ou então a logo, agora eles falsificam também o caminhão, o caminhão clone que a gente chama. Você vê lá o caminhão parado, parece que é um caminhão da Shell, mas não é da Shell, para não ser denunciado. Então, as bandeiras, elas não têm tanta gerência, elas tentam manter um compliance, um controle de qualidade dos postos dela, tentam de fato, só que, gente, é muito posto. A gente está falando que só na cidade do Rio de Janeiro deve ter mais de 600 postos de gasolina. Então é difícil até para as bandeiras controlarem isso. Então é importante, o dono do posto, se ele quiser roubar, ele vai roubar com bandeira, sem bandeira, com 3 bandeiras, 2, 1, não importa. Inclusive hoje, o estudo que a gente tem do mercado, a gente consegue identificar fulaninho de tal, quando ele rouba, a gente tenta rastrear toda a cadeia de postos que ele tem, em nome de laranjas, terceiros e tal, e a gente tenta sufocar aquela rede para quebrar ele de vez. Por quê? Se eu pego um posto dele roubando e travo, e não travo os outros, ele consegue lucrar muito nos outros a ponto de compensar o prejuízo que eu estou dando naquele posto que eu peguei e continuar nesse ciclo de comprar posto e continuar roubando. Comprar posto e continuar roubando. Então, quando eu identifico que esse posto que está roubando tem ligação com outros 10, 15 postos, eu vou em todos eles logo. Porque geralmente é o modus operandi. O cara que rouba em um, rouba nos outros 14. Então a gente tenta fazer isso. E o que o consumidor hoje pode fazer, assim, o consumidor ele tem o direito de exigir o teste do galão, que é o teste nos vídeos que vocês venham fazendo e tal. E o posto é obrigado a fazer. Mas aí entra aquela questão. O consumidor, infelizmente, ele está muito fragilizado nessa relação de consumo. Por quê? O posto que está roubando, ele simplesmente às vezes vira para o consumidor e fala, não vou fazer não, meu.
Liga pra polícia aí, liga pro Procon, dá teu jeito aí. Aí a pessoa se sente intimidada, porque essa galera é perigosa, e deixa pra lá. Infelizmente. Tem uns que não, que vão atrás, mas claro, intimida. Imagina, você para num posto, o cara fala isso com você, você fala, cara, dor de cabeça, só não vou mais voltar aqui. Mas o consumidor fica muito fragilizado, mas ele tem esse direito. Ele tem o outro direito também de pedir o teste do teor alcoólico da gasolina, mas quando o posto tá roubando, ele não faz. Ou então o posto faz, sabe o que ele vai fazer? Aperta o botão, faz aí o teste do galão agora. Vai dar tudo certo. Aí o cara ainda vai falar, não, tá vendo? Eu tô certo. Uhum. E aí entra um outro ponto, as pessoas me cobram muito. Por que você não bota uma lista dos postos que você fiscalizou e não encontrou irregularidade? Eu não confio que quando eu virar as costas, o cara pode não instalar lá a fraude na bomba. Por quê? Eu vou postar lá o nome do posto, vou botar no site do Procon, posto fiscalizado, e não encontramos irregularidade. Ele vai ter um salvo-conduto para roubar todo mundo. Sim, ele tem um selo do Procon, então o que eu faço? E falo para as pessoas. A fiscalização, ela não é para premiar quem está mandando bem. Porque não é mais que obrigação do cara não roubar o consumidor. A fiscalização é para botar medo no ladrão. O ladrão pensar duas vezes, pô, será que vale a pena? Eu já tenho posto de gasolina aqui, já posso lucrar um pouquinho, já vou ganhar um dinheirinho. Pô, se eu começar a roubar, eu corro o risco de perder meu posto, alvará caçado, prejuízo danado. Deixa eu ficar com meu lucrinho menor aqui sem roubar ninguém. Tem alvará sendo caçado? Tem. À medida que a gente encontra essas duas irregularidades, bomba baixa e gasolina adulterada, a gente abre o processo administrativo, interdita, multa e caça o alvará. Outras irregularidades menores, propaganda enganosa, tal, falha mecânica na bomba, não. A gente não está caçando alvará por uma questão de razoabilidade. Né? Tem que ser proporcional à punição. O cara que bota uma publicidade enganosa, ele não está sendo tão lesivo ao consumidor quanto o cara que está roubando na bomba. Então, o cara da publicidade enganosa, a gente aplica uma multa. Mas o cara que está roubando, que é roubo, a gente caça o alvará e mais que isso. A gente encaminha o nosso relatório da fiscalização para a polícia. Porque, na minha visão, quem faz isso tinha que ser preso. Porque é a mesma coisa que o cara que rouba um telefone, que rouba um carro. Pensa só, um posto que fatura 1 milhão vendendo combustível. Se ele roubar 25%, quanto que ele não faturou? 250 mil por mês de faturamento dele que foi proveniente de roubo. Sem contar que a gente pode estar voltando naquela nossa conversa anterior da criminalidade, sendo uma forma de lavar dinheiro e que vai se autossustentando. Então, e tem posto que nem... Olha como é que o negócio é complexo. Tem posto que nem rouba. A bomba é boa, a gasolina é boa, mas ele arreia o preço lá embaixo. Por quê? Porque o posto é lavagem de dinheiro. Então ele bota a gasolina barata para ter um volume muito grande de venda e ele conseguir lavar. Então você vai ali, pô, aquele posto da gasolina tá 5,49, o outro posto tá 5,89, vou parar aqui num posto de 5,89. Às vezes o posto nem tá roubando, a gasolina é boa, tudo certinho, mas a pessoa tá contribuindo pra lavagem de dinheiro daquela organização criminosa, sem saber. E sem, em tese, irregularidade nenhuma. Porque a gasolina é barata. Porque a gasolina é barata. E aí é o que eu gosto de dizer para todo mundo, todos os consumidores. A sua economia na gasolina pode estar financiando o crime organizado. Tentem abastecer sempre impostos de confiança, impostos que você conhece a procedência, que você já tem uma relação, para evitar financiar postos ligados ao crime organizado. Mas é claro, a gente não pode dar essa responsabilidade ao consumidor. Aí entra Polícia Federal, Polícia Civil, uma investigação ali do ponto de vista fazendário, de sonegação fiscal e tudo mais, para a gente pegar essa galera. Porque, de fato, o cara que é do crime, ele não quer lucrar com o posto, ele só quer deixar aquele dinheiro limpo. Então ele pode arriar o preço. Eu já fui em posto que eu falei, cara, não tem como. A gasolina é 5,39, a gasolina está saindo da distribuidora 5,40. Ele está vendendo mais barato que a distribuidora está vendendo para o posto. Tem alguma coisa errada nessa história. Então, mas do ponto de vista do direito do consumidor, não tem nenhuma irregularidade. Entendi. Mas a gente sabe que tem algum destino ali que não, minimamente não é correto. Tem um lá na Tijuca que é assim, tá? O que ele falou. Pelo que tá falando no estado todo. O Silvestre sabe até qual é. Perto ali do Maracanã. Falo mesmo. Tem até pra ele ir lá. Dentro do seu trabalho, uma coisa que fiquei muito preocupado, que é algo que eu não tinha me ligado. E olha que eu sou advogado, mas não tinha sem nenhuma maldade. Mas quando eu vi a sua reportagem, eu passei a dizer não a toda farmácia que me pede CPF. Quer o CPF? Não. Eu não tinha entendido que isso poderia chegar, essas informações poderiam ter sido trocadas com operadoras de saúde.
né? Eu queria que você me falasse um pouco mais, me explicasse mais esse vínculo que as farmácias tanto pedem do meu CPF na hora de eu realizar minha compra. Tem uma farmácia que eu não vou falar o nome dela, que é impressionante. Na hora que você chega para comprar, tem uma maquininha já na frente do caixa que ela não te dá nem bom dia. A primeira coisa que ela CPF. fala... Digita o CPF. Você não tem oportunidade de falar, não. Aquela vermelhinha, né? Aquela vermelha. A primeira coisa que ela fala... Queremos você daqui, hein? Digita o seu CPF. Não tem bom dia, mas digita o CPF. Me explica um pouco mais. O que está acontecendo com o meu CPF? Assim, a gente, como defesa do consumidor, a nossa obrigação é defender o consumidor nas relações de consumos e nas práticas abusivas, né? A gente já tem notícias e a gente sabe que no século XXI os dados são muito valiosos, muito. Toda a estratégia de marketing de qualquer empresa hoje, ela gira em torno de construção de padrão de consumo. O Instagram faz isso, o TikTok faz isso, o Facebook faz isso. Ela tem um algoritmo treinado para aprender o que você gosta e te entregar coisas, né? Então a gente tem que ter sempre muito cuidado como que a gente está entregando nossos dados, né? E aí, do ponto de vista de saúde, é algo ainda mais sensível. Uma coisa é as pessoas saberem que eu gosto de comprar talher, louça, porque eu estou no momento agora que eu estou mobiliando a minha casa. Agora, outra coisa por exemplo, o plano de saúde saber que eu tô comprando um teste de HIV, por exemplo. Você já parou? Porque a gente fica muito preso em coisas menores. Mas já parou a pensar, cara, do ponto de vista do constrangimento que é o cara vai comprar um teste de HIV. O cara fala, o teste de HIV para você aqui tá R$100. Mas se você botar seu CPF, o seu teste de HIV sai a 20. Aí tá lá, a farmácia com o histórico do cara que o cara comprou um teste de HIV. Aí, a menina vai lá e compra um teste de gravidez. E ela não quer que ninguém saiba também. Tá lá, ela dando o CPF dela. Então, são itens, do ponto de vista da vergonha, da pessoa que muita gente tem vergonha de estar fazendo ali, que são muito graves. E aí, eles estão hoje fazendo uma prática abusiva, que é o seguinte: antes de informar o preço com desconto, eles te pedem o CPF. Sim. E aí, o que acontece muitas vezes? Nem desconto tem. E você já forneceu o seu dado pessoal. Ou seja, o dado pessoal, eles não pedem à toa. Aquilo tem um valor para eles. E em troca, eles te entregam um desconto. Ainda chantageia, porque fala, só dá para saber se tem desconto depois que você colocar o seu CPF. Mas se você for em algumas farmácias hoje e perguntar qual é o desconto sem informar o CPF, algumas já estão falando. As outras falam, não, é impossível, a gente precisa digitar o CPF. Então eu falo, então por que é do lado aqui? Consegue e você não consegue? Na verdade, não, eles querem construir um padrão de consumo das pessoas para poder direcionar com o marketing, ter acesso àquela informação. Aí eles alegam que eles não comercializam isso com plano de saúde. Mas se eles quiserem do dia para noite comercializar, eles vão comercializar. E aí por que também muita gente do dia para noite recebe lá uma ligação do plano de saúde cancelando unilateralmente o plano de saúde e tudo mais? A gente precisa ter segurança disso tudo. Então eles têm que respeitar tanto a LGPD, que aí já não entra tanto na minha parte de Secretaria de Defesa do Consumidor, mas as relações de consumo. O consumidor ele tem o direito garantido de saber o preço do produto sem fornecimento de nenhum dado pessoal. E seja o preço cheio ou o preço promocional. Vou dar um exemplo. Você vai no mercado hoje. O mercado ele também tem um programa de benefício deles. Mas você vai na gôndola, tem a etiqueta branca e a etiqueta amarela. A etiqueta amarela é a da promoção. Aí você vai pegando seus itens, enche teu carrinho e para no caixa. Para você ter acesso ao preço promocional, você tem que dar o seu CPF, ter seu cadastro lá no mercado. Mas você sabe quanto de desconto você vai ter. Ó, sua compra vai sair de R$500 para 420, se você tiver cadastro. Na farmácia hoje você não tem isso. Você está no escuro. Você às vezes dá seu CPF sem saber quanto você vai pagar no final das contas. E aí acontece muitas vezes, você não tem desconto nenhum. Mas aí a farmácia está lá, o teu dado. A pessoa ela tem que ter o direito de escolher se vale a pena dar o dado ou não. É isso que a gente está fazendo. Porque a farmácia está inventando uma história de que eu estou acabando com a farmácia popular, que eu estou acabando com os remédios controlados. Nada disso. Só terror psicológico para botar a população contra a gente. Quem é da farmácia popular sabe o benefício que ela tem no remédio. Ela vai poder botar o CPF dela. O remédio controlado, é óbvio para ela ter acesso àquele
medicamento, ela vai ter que dar o CPF. Sem contar que as indústrias farmacêuticas devem pagar uma nota por essa informação, que ela identifica O público que está consumindo tal remédio, aonde que ela deve investir, que aí vai para a propaganda para estimular ainda mais aquele consumo. Tá aqui, né? Você dá seu CPF, você é um cara que compra muito Epoclé segunda-feira. Você vai começar a receber propaganda de cerveja, de uísque. Escutou, Alan? No final de semana. Você é uma menina que comprou teste de gravidez. Você vai começar a receber coisas de gravidez no seu telefone. Então isso é muito perigoso. A gente precisa defender as pessoas. A gente não tem o direito, como Procon, de proibir os programas de benefícios, que é o cara dar o CPF para ter acesso ao desconto, para pagar com desconto. Mas a gente pode proibir que as farmácias obriguem a pessoa a dar o CPF para saber o quanto de desconto ela vai ter. Então a gente está tratando só de informação. E as farmácias estão tentando pintar o negócio que a gente está jogando contra o consumidor, que o consumidor vai perder desconto por causa da gente. Nada disso. O consumidor vai continuar tendo acesso ao desconto, eles vão continuar podendo fazer os programas de fidelidade, de benefício dele, só que o consumidor tem o direito a saber se vale a pena para ele ou não entregar um dado pessoal. Esse episódio está indo ao ar no começo do mês de novembro. No mês de novembro a gente sabe que é a nossa famosa Black Friday. Black Fraud. Que isso. Não fale assim. É um dos meses que o Procon mais trabalha? Sem dúvida. Tem alguns momentos que o Procon trabalha muito. Natal, Black Friday, final de ano e meio de ano com formatura, muito golpe de formatura, mas Black Friday com certeza. Porque vai chegar o povo falando assim, é propaganda enganosa, eles aumentaram o preço semana passada e agora eles diminuíram. É um negócio meio repetitivo assim. O que a gente recomenda pra galera, cara, é ficar atento. Essa questão de preço, a gente faz uma pesquisa de preço, que é algo que, na prática, assim, eu antes de estar no Procon, nunca ouvi falar na pesquisa de preço do Procon e tal. É um negócio assim. Mas o que eu recomendo mais pra galera é, cara, fica atento pra ver se o negócio realmente vale a pena. Se não vale a pena, não compra. E saber os seus direitos, né? Também na hora que, beleza, comprei, é legal. Você tem o direito ao cancelamento, ali na compra feita pela internet, produtos personalizados. Obviamente você não vai, a não ser que o produto venha com defeito, mas à medida que o produto é personalizado, já tem outra política de troca, de cancelamento do produto. Na compra da internet, que principalmente que dá problema. O cara compra uma coisa, chega outra, ou então chega fora do prazo. Fora do prazo, você tem direito ao cancelamento gratuito. A restituição, reembolso integral do valor que você pagou. Essas coisinhas, já o beabá ali da compra na internet, que é o que a gente mais tenta orientar a galera nesse momento de Black Friday, porque ou é problema com preço ou é com problema na entrega do produto. Não foge muito disso, não. Legal. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente tem visto muito em São Paulo. Mas a gente sabe que o carioca, ele é festeiro. Acho que eu ia entrar nesse etapa, mas pode falar, pode fazer. Ele é festeiro. E o carioca gosta do happy hour. Né? A pergunta, o copo do brasileiro que gosta de happy hour, no meu caso eu não bebo, né? Mas tem metanol? Cara, é assim, eu não gosto dessa coisa do terror ali, né? A vigilância sanitária da cidade está fazendo um trabalho muito bom, né? Já rodando a cidade toda e tudo mais. No Rio a gente não teve nenhum caso confirmado, né? De intoxicação por metanol. Essas coisas só acontecem com os paulistas, mano. Essas coisas aqui com a gente. A Vigilância Sanitária Municipal, cara, faz um trabalho bem profissional, do ponto de vista técnico, assim. Assim, cara, a gente nunca tá livre desses problemas, mas eu acho que não é algo que deve se preocupar a população carioca. Sendo muito sincero. Hoje não deve ser uma preocupação pro carioca. A gente teve aquele momento mais grave nas últimas semanas, mas a gente viu o desenrolar disso. E é importante, né? As coisas sempre voltam, né? A Polícia de São Paulo também já meio que concluiu a investigação sobre isso. O metanol ali foi proveniente do excedente de metanol que ficou em posse dos postos de gasolina que foram fechados na Operação Carbono Oculto e na Operação Tanque. As fábricas clandestinas... O metanol que contaminou São Paulo veio da fraude de combustível. Isso. O metanol é muito utilizado na fraude de combustível. Por quê? Porque o metanol ele é imperceptível a olho nu. Você não consegue ver, cheirar, tudo mais. Você tem que fazer algumas reações químicas para ver a presença de metanol ali. É algo que passa muito fácil da fiscalização mais simples
nos postos de gasolina. Então eles estavam botando metanol na gasolina como se fosse etanol. Então quando você fazia o teste de teor alcoólico, a solução que se mistura com etanol é a mesma solução que se mistura com metanol. Então naquele testezinho da pipeta, para ver quanto que tem de etanol na gasolina, aquilo passava com metanol colocado dentro da gasolina. Só que teve uma operação muito grande na Polícia Federal que pegou essa galera falsificando gasolina com metanol. Eles ficaram com excedente e começaram a vender esse metanol como se fosse etanol para as destilarias clandestinas. E essa galera acabou usando esse metanol na fabricação de bebidas, porque existem dois tipos de falsificação de bebida. A falsificação mais simples, que é basicamente trocar uma garrafa por outra. Então você pega um líquido mais barato e bota numa garrafa de um líquido mais caro e vende como se fosse o líquido mais caro, mas de toda forma aquela bebida mais barata ainda assim é uma bebida industrializada, que passa por um processo de qualidade. É a famosa, bota Natasha na garrafa de Absolute. O uísque barato na garrafa de Red Label, aquela coisa padrão. Isso, de certa forma, você tem o consumidor sendo lesado, é horrível, mas você não tem metanol ali dentro. E tem outras pessoas que fabricam a própria bebida destilada falsificada, que é ali fazer o processo de colocar etanol na bebida e tal. E aí a conclusão da Polícia de São Paulo foi de que foi utilizado metanol na produção dessas bebidas, entendeu? Entendi. E aí eles conseguiram lá fazer o rastreamento, travaram um monte de coisa, mas São Paulo sofreu muito com isso, né? Acho que mais de 12 pessoas morreram, gente cega. Agora, indo em questão até do PROCON na defesa do consumidor. Muitos restaurantes, por exemplo, eu particularmente... teve você falou agora da vigilância sanitária, teve agora um bar que a gente até lá na Tijuca, que foi fechado porque a prefeitura fez uma fiscalização lá, viu coisa de questão da cerveja, etc. E eles culparam o distribuidor. Em São Paulo também aconteceu muito isso, culpando o distribuidor. O PROCON de São Paulo que tem que se manifestar para ir indireto ao consumidor, à distribuidora, correto? Assim, não, na verdade, existe uma cadeia ali que a responsabilidade é solidária, tá? Uhum. De todo mundo. O cara que compra, ele tem que fazer a conferência do que ele tá comprando também. Porque é aquela coisa da omissão lucrativa, né? Uhum. Vou voltar no posto de gasolina para dar um exemplo. Vamos supor, você é dono de posto, aí tua bomba tá roubando. Uhum. Aí você fala, mas eu não sabia que minha bomba tava roubando. Mas sua bomba nunca rouba para mais. A tua bomba só rouba para menos. Sim. A tua bomba nunca te dá prejuízo, só te dá lucro. Uhum. Então é muito bom você falar que sua bomba não saber que tua bomba tá roubando. Então também é muito bom você saber que não tá comprando bebida falsificada. Só que você tem a responsabilidade solidária de fazer a conferência da procedência daquele produto, nota fiscal, parará pão duro. Então, são várias cadeias ali. A gente geralmente atua muito na cadeia final, na parte final da cadeia, do consumidor direto com o estabelecimento. Agora, o governo federal, por exemplo, ele já é o responsável de fiscalizar as fábricas, as destilarias. Entendi. Aqui o governo municipal está tentando uma autorização para fiscalizar as fábricas também, porque tem uma questão do Ministério da Agricultura, porque a bebida é tratada como muito parecido como se trata os alimentos, né? Entendi. Porque de certa forma né? Você está cozinhando ali, é um negócio mais elaborado. E a gente não tem essa expertise de ir a fundo. Eu não tenho como hoje, não tenho capacidade técnica de chegar numa fábrica e saber que os caras estão falsificando. Uhum. Se eles estiverem com o documento tudo certinho, eu não tenho como pegar. Sim. Então é mais a vigilância sanitária junto com o governo federal, o Ministério da Agricultura, por isso que a gente tem lá selo do MAPA. Uhum. MAPA é o Ministério da Agricultura. Então, eles fazem essa fiscalização, dão selo de produção, e aí a bebida sai lá com selinho, selo de importação, um monte de coisa, que aí já não é mais tanta gente. A gente, na verdade, atua mais na conferência de que todos esses critérios estão sendo seguidos. Show. Selo esse que uma época andou dando muita confusão de selo falsificado, né? Isso. Eu lembro que passou no jornal, selo falsificado em bebida. Uma sugestão que me deram recentemente é o seguinte: a questão da garrafa de vidro, ela favorece muito a questão da falsificação. Principalmente a garrafa de vidro que não é retornável, como é o caso de gin, uísque, vodka, a garrafa não retorna para as fábricas. As pessoas podem até reparar, a Heineken estava sendo vítima de muita falsificação. E a empresa sofre com isso, né? E aí elas implementaram a coisa que a Ambev já implementava muito, que é a garrafa retornável. Uhum. Que aí você tenta tirar uma parte dessas garrafas do mercado clandestino, porque elas têm que voltar para a fábrica. A Heineken não era retornável, agora a Heineken é retornável, a maioria.
Porque você enxuga o mercado clandestino do insumo que eles precisam usar, que é a garrafa de vidro verde. Então, hoje você tem como combater também o mercado dessas falsificações. O cara que vende rótulo falsificado, o cara que vende garrafa falsificada. Isso ajuda. Legal. Posso? A gente tá indo na parte final do programa. Tá gostando? Pô, que bom. Fica mais aí um pouquinho. Que bom. A gente vai trazer um assunto aqui, que é um assunto polêmico, que a gente só tratou assunto polêmico, né? Hoje foi só polêmico. O João só... O povo gosta de polêmica. Só polêmico. Ele gosta de polêmica, né? Mas fecha em mim, Yuri, rapidinho, pra eu fazer... a gente fazer o nosso jabá. Claro. A gente tem que fazer o nosso jabá. Importante. No último dia 16 de outubro, você que é nosso... Você que acompanha o Viriato Cast, nós fizemos um seminário aqui no auditório do Barra Life, tá? Vai falar alguma coisa? Tá. Você levantou o dedinho. Falando sobre a reforma tributária. João, você sabia que a reforma tributária vai começar já ano que vem? É o período de transição, né? O período São 10 anos, né? De transição. Não, 10 anos nada. Até 2032 é o período de transição. Até 2032. Pra mim era mais tempo. Nada, viu? Tá aqui. Quer saber como? Quer saber como é que vai impactar a sua empresa? Entra ali no Viriato Cast aqui, tem um seminário que foi feito ao vivo aqui no Barra Life, que a gente falou sobre todos os impactos, né, que vai acontecer na sua empresa, e vão ter mais outros seminários que a gente vai fazer pra frente, beleza? Fechou? Gostou do jabá? Boa. Gostou, Foi bom. Podíamos ter convidado ele. Na próxima, aí ele ia saber que não ia ser em 10 anos. Que é até 2032. Nós estamos preparando, ele está preparando uma surpresa para um próximo seminário de vida e sucesso. A gente vai mandar um convite. Meu Deus. Tá bom. Ele está preparando uma surpresa. Tá bom, fechou. Agora a gente vai falar de um assunto que é muito polêmico, que eu vi até que teve que vocês fizeram acho que foi uma denúncia na PGR, não foi isso? Do Procon Carioca, junto com a parte nacional, tal. Eu queria saber como é que foi feita essa questão dessa denúncia, como é que vocês estão pleiteando essa denúncia das bets, né? Questão das bets, pelos fins das bets. A gente tem um interesse. Eu, pessoal, e também como pessoa pública, como instituição, de acabar com as bets no Brasil. Do ponto de vista prático é o seguinte: a gente tem legalizado hoje no Brasil uma verdadeira máquina de destruir famílias. Sim. Não traz benefício nenhum à vida das pessoas e está trazendo um enorme problema de saúde pública para o nosso país. As pessoas estão se suicidando, entrando em depressão, perdendo suas vidas por conta dessa desgraça. Por quê? Em lugar nenhum no mundo deu certo. Sim. E aí fala um cara que é de carne e osso igual todo mundo. Eu nem sempre tive essa posição, porque quando começou ali a abrir, me atraiu também. Fui lá, peguei, apostei e tal. Só que eu comecei a ver o mal que aquele troço causava. E aí eu não tenho como. Se eu vi o mal que aquilo causava e tirei isso da minha vida, o mínimo que eu posso fazer é lutar para que as pessoas se livrem desse mal também. Porque sim, pode ter gente que aposta, que não fica viciado e tudo mais. Mas é comprovadamente, cientificamente, que as pessoas, a única tendência é da destruição, do superendividamento, da depressão, do vício, da patologia, quanto o jogo. Então não tem sentido no Brasil a gente ter um negócio desse funcionando. E aí, do ponto de vista da saúde, é inegável, todo mundo já tá vendo. Mas tem um negócio do ponto de vista econômico, cara. Esse dinheiro, ele tá deixando de ir para setor produtivo da economia. Bet não produz um parafuso, uma agulha. Esse dinheiro vai para paraíso fiscal, vai para Malta, Curaçao, vai para esses lugares. Esse dinheiro não fica no nosso país, à custa do sofrimento de um monte de gente, meia dúzia de gente enriquece, e a gente está tornando uma legião de brasileiros, e principalmente jovens, que são os apostadores, pessoas da minha idade, que estão pegando e tendo um momento muito importante da vida, que é de construção de patrimônio, que é de conseguir primeiro tua casinha, teu carrinho. Isso está acabando. Porque as pessoas, o mínimo de dinheirinho que sobra, ela pega, aposta e perde, pega, aposta e perde, pega, aposta e perde. Aí pega crédito, empréstimo. Eu recebo todos os dias gente que pega dinheiro com a agiota para apostar. Não dá. A gente tem que acabar com isso. Qual é o benefício que esse troço traz para o nosso país? Nenhum. Aí vão falar, não tem como proibir, não sei o quê. Como que se proíbe a pornografia infantil no nosso país, na internet? É proibido. Você não é fácil achar. Até acha, Deep Web, não sei o quê, mas se você pesquisar, não acha. Por quê? Porque
Porque existe a Anatel, tem tecnologia para isso. Então tem tecnologia para acabar. Tem. Se quiser acabar, acaba. Até porque antes da legalização tinha clandestino. Mas não é igual. Não adianta. Não, na história das apostas, por exemplo, eu não sei como é que ficou a última vez. Por exemplo, se você já tem sua conta, você está no especial, vou falar da mais famosa, que é a Mega Sena. Você não consegue apostar. Online você não faz. Você não consegue fazer a transferência se você estiver no negativo. Eu não sei se isso funciona também pro tigrinhos da vida. Não funciona mais assim. É ruim. Havia uma discussão sobre quem tiver a conta pessoal vinculada ao Bolsa Família, de você não conseguir realizar o aporte de aposta. Não sei como é que ficou. Isso tem 2 semanas que o governo baixou o decreto sobre isso. Primeiro o Banco Central disse que não era possível, mas depois viram que é possível. E agora vai ser proibido quem é beneficiário do BPC, ou seja, está no LOAS, e pessoal do Bolsa Família vai ser proibido de apostar. Isso já é um avanço muito grande. Mas para mim isso é pouco, sendo muito sincero. Para mim, o fim é a única saída para livrar os brasileiros disso. Tem aí a conta que as bets estão faturando, sei lá, 60 bi por ano, sei lá quantos bi. É dinheiro pra caramba. Gente, esse dinheiro tá saindo da farmácia, do mercado, do parque, do lazer. Porque quem aposta hoje no Brasil, vamos falar a verdade, é pobre. O rico não aposta não, gente. O rico, e se aposta, não faz falta na vida dele. Não faz. Quem tá apostando no Tigrinho é a empregada doméstica que vai lá, ganha uma diária de 100, 150, 200 reais. No ônibus, voltando para casa, ela perdeu o dinheiro no Tigrinho, porra. Por quê? Porque é um marketing de emboscada, é um negócio psicológico que mexe com a pessoa, e vai o influenciador que ela gosta, que ela segue, dizendo que tá ganhando muito dinheiro com aquilo, ela vai lá, entra, pum, perde. Porque o negócio foi feito pro povo perder. Não sei se você sabe, mas tem uma dinâmica psicológica ali que eles deixam a pessoa ganhar no início. Porque eles sabem que mesmo eles perdendo aquele pouquinho que a pessoa ganha no início, se a pessoa jogar, apostar, ganhar e tirar, eu vou tomar um prejuízo. Mas eles sabem que 99% das pessoas não tiram, reapostam. Então eles deixam a pessoa ganhar um pouquinho para dar aquela sensação de que vale a pena apostar, para depois... A adrenalina da vitória, que eu vou conseguir mais, e aí o cara continua jogando. Exatamente. É terrível. Terrível. Mais algum assunto? Não, doutor. Na nossa pauta, a única coisa que eu ia falar agora é para conhecer o João Vitor fora da política. Ele comentou aqui que ele gosta de um certo time que não me interessa muito. Vamos dobrar o horário do podcast. Não, só quero conhecer. Nós estamos comemorando uma vitória há 2 dias anteriores de um time que estava achando que ia ser campeão brasileiro. E nós vamos ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores em cima deles. Isso pode envelhecer mal, mas nós enfim. Vemos porco chorando. Conhecer... A gente tá na parte final, eu queria conhecer o João fora do hobby, o que ele faz, ou não, é 100%. Cara, eu sou chato, né, cara? Assim, cara, gosto de estar com a família, assim, um negócio que mudou recentemente, eu sou muito novo, né, então tô numa coisa mais de mutação mais frequente, né, quanto mais velho a gente fica, menos a gente muda, a gente continua mudando, mas muda menos, né. Então, se pegasse há 5 anos atrás, era farra, gostava de ir igual todo jovem gosta, gostava de ir pra noite, sair com meus amigos, tal. Agora não, tô em outro momento da minha vida, primeiro momento livrezinho que eu tenho, corro pra casa, tá com minha família, com minha namorada, gosto de tomar minha cervejinha, gosto de ir a jogo do Flamengo, é o meu hobby preferido, sem dúvida nenhuma. Tamo junto. É assistir o jogo do meu time, gosto de cozinhar, é um negócio que eu gosto de fazer, sempre gostei, mas não sabia, e fui aprendendo, foi ficando bom, entendeu? Então, porra, é um cara chato me ligando pra caralho. Tá no não perturbe, mas ele liga tanto que aí toca. Aí. Então, cara, assim, eu sou um cara que não tenho. Eu sou muito simples, cara. Gosto de estar em casa, estar com meu irmão, tenho um irmão muito novo que eu sou muito apegado, gosto de estar com meu irmão, e gosto de estar com a galera, assim, galera que a gente trabalha junto, a gente tá sempre junto, a gente trabalha muito também, então sobra pouco tempo, né? Então eu tentei construir uma equipe ali que eu tenho prazer de estar perto. Construir uma equipe de amigos, etc? Ou não pessoa? Cara, eu sou contra botar amigo pra trabalhar junto. Eu também.
Primeiro que não dá pra demitir, né? Então, Constrangedor mandar embora, né? eu vou mandar embora um amigo meu, Constrangedor. né? Mas eu tento me cercar de pessoas que eu tenho prazer em estar perto. Sim. Né? Porque eu sou um cara chato. Aí, Sim. fazendo uma autocrítica, eu sou chato. Uhum. Detalhista, exigente e tal. Então, assim, tem que ser pessoas que sabem aturar meus esporros também, assim, né? Tem que ter um pouco dessa casca. E pessoas que eu tenho prazer de estar perto. Porque aí, senão já vem, porra, lá vem o chato, lá vem o chato. Isso é muito ruim, né? Uhum. Então, um dos critérios que eu faço pra montar minha equipe lá é se o cara é agradável, o papo é Entendi. maneiro. Porque a gente não fala só de trabalho 100% do tempo que a gente tá junto, né? A gente dá bom dia, fala de como foi o final de semana e tal. Então, a gente tá sempre muito junto. Às vezes é da conversa informal que saem as ideias. Exatamente. Não é só da conversa formal. Gente- É na informalidade que, pô, a gente pode ir por aqui, pode ir por ali. Pro chato trabalhar comigo, ele tem que ser muito bom, cara. Pra gente conseguir aturar ele, entendeu? Mas é isso, cara. Eu sou um cara muito simples, não sou de fazer muita coisa. Não tenho hobby radicais. Agora eu tô numa de, cara, gostar de mar, né, cara? Eu sempre tive medo. Aí depois que eu perdi o medo, tô viciado, mas também não tem tempo, né? Entendi. Porra, final de semana na rua, trabalhando, sábado, domingo, direto. Mas espero eu um dia na minha vida conseguir acalmar um pouco e curtir bem o mar, mergulhar e tal. Acho maneiro pra caramba. Isso. E a última pergunta. Fica à vontade Por mim, para pode fazer responder. mais. Fica à vontade. Ano que vem, eleição, algum interesse, alguma vontade? Não, deixa do jeito que tá bom. Cara, assim, político é um negócio que político sempre gosta de falar que não é candidato, que é mentira e tal, sei o quê. Pra mim é muito claro que eu vou fazer no ano que vem. Eu vou ajudar o prefeito Eduardo Paes a se tornar governador. Uhum. Eu quero muito que ele se convença de que ele tem que ser candidato a governador. Já tem muita gente falando isso pra ele, ele sabe dessa possibilidade, mas claro, ele ainda resiste por conta da prefeitura. Mas eu acho que a população do Rio de Janeiro precisa tirar ele da cadeira à força e colocar ele nessa campanha de governador, tudo muito por conta do que eu falei aqui com vocês. A gente precisa de um choque de ordem institucional no governo do estado que só alguém com força política é capaz de fazer. Um governador fraco fica na mão da Alerj. Uhum. O único cara que é possível fazer a transformação que o Rio de Janeiro precisa, para mim, é o prefeito Eduardo Paes, sendo governador do estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer o que ele pedir para eu fazer na campanha. Uhum. Então, se ele falar que eu tenho que ser candidato, eu vou ser candidato. Se ele falar que eu não tenho que ser candidato, eu não vou ser candidato. O meu compromisso principal é eleger Eduardo Paes, governador do estado do Rio de Janeiro, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Se para ele for importante que eu seja candidato, que isso vai ajudar mais ele, eu vou fazer. Se para ele o melhor for que eu continue na secretaria, é isso que eu vou fazer. A liderança do prefeito Eduardo Paes é o que vai me guiar nessa história. Show. Gostou? Muito. Gostou, Muito. Adorei. Muito Já bom. vamos marcar outra aí. Ó. Já tem agenda aí, Maria. Vamos fazer uma agenda só pra gente falar do Flamengo. Não. Vamos fazer uma agenda Eu só não pra vou falar vir, do vai vir Flamengo. meu cunhado. Quarta-feira, semifinal. Semifinal. Vamos a quarta-feira, semifinal. E daqui a pouco é final também já. Tô com a passagem comprada. É. Eu tô passagem comprada na final da Copa do Brasil. Isso sim. Você é tricolor? Não, te Vascaíno. coloquei vascaíno. O Vasco vai ganhar a Copa do Brasil, cara. Se Deus quiser. Eu não falei ontem Deus que o te Vasco ia ouça. ganhar? Deus te ouça. Eu Deus falei te que o ouça. Vasco ia ganhar, cara. Deus te ouça. Cara, o Vasco tá com... Os caras estão jogando com muito gás, meu irmão. Eles conseguiram agora no segundo semestre dar uma levantada. Eles estão com O gás. astral tá bom, O astral cara. O melhorou. Diniz é bom nisso. de O gestão, astral time, mudou, o astral cara. mudou. O Diniz é verdade. bom nessa porra. Último pedido. Olhando pra aquela câmera ali. Suas redes sociais. Acho que não tá Onde pode- gravando, não. Agora tá. Agora tá. Fala de novo. Suas redes sociais. Onde a pessoa pode te encontrar. Telefone, etc. Pessoal, é o seguinte, ó, quem quiser me acompanhar aí, ó, redes sociais, Instagram, João Pires, com X no final, João Pires X, Twitter é João Pires RJ, mas se jogar João Pires aí em um monte de lugar, vai aparecer meu rostinho lá, provavelmente. E tem o nosso WhatsApp também, se quiser mandar alguma denúncia, tirar alguma dúvida, que é 21 968 30 23 32. Tamo junto. Obrigado, João. Isso, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vamos Oi. tirar uma foto? Não, calma aí, deixa ele fechar. Só Ah, fechar. tá. Eu tô esperando você fechar. Eu achei que você ia fechar em mim, perdão. Deixa eu só fechar em mim pra fazer Ah, encerramento. Maravilha. Fechou. Muito obrigado a todos que acompanham esse podcast. Fique ligado por muito mais até daqui a 15 dias. Valeu! Vamos tirar uma foto aqui? Vamos.